Boa noite a todos que seguem este canal. Eu me chamo Luiz Henrique e gostaria de estar compartilhando com todos vocês algo que ocorreu comigo e mais alguns amigos há alguns anos. Por volta de uns 10 anos atrás, ainda tenho as lembranças que era quaresma. Eu e meus amigos tínhamos o costume de passar boa parte da noite na rua e para nos aquecermos do frio e do breu da noite, sempre fazíamos fogueiras e ali passávamos boa parte da noite conversando. Para que vocês entendam melhor, eu moro na Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo, e nossa cidade não era tão evoluída igual nos dias de hoje. Ao contrário, boa parte de tudo por aqui era tomada por mato. Pois bem, certa vez, depois de já estarmos todos reunidos, passamos a fazer o que mais gostávamos: contar histórias. Falávamos sobre coisas estranhas que muitos de nós já tinha visto, ou até mesmo vivenciado. O céu durante aquela noite estava sem uma nuvem, e a lua se destacava em um tom amarelado. Entre muitas conversas, havia um de nossos amigos que parecia estar atento a algo que parecia lhe tirar a atenção. Foi então que ele acabou nos falando que havia escutado barulhos estranhos no mato, que ficava bem próximo ao local que estávamos. Ninguém deu atenção a ele, e algum tempo depois acabamos zombando dele. Então, enquanto o horário já vinha se aproximando da meia-noite, novamente constatamos que realmente havia algo andando em meio ao mato. Mediante isso, passou uma coruja voando baixo por nós. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar na tão falada rasga-mortalha. De alguma forma, todos nós tivemos a mesma impressão. Parecia que aquela ave estava tentando nos alertar sobre o perigo que estávamos correndo naquele lugar. Mas mesmo assim acabamos não dando muita atenção e continuamos zoando de tudo, inclusive do semblante que cada um esboçava naquele momento. Foi então que ao longe todos nós acabamos vendo um ser sair do meio do mato. Um cheiro muito forte de carniça passou a tomar conta de todo aquele local. O que vinha caminhando em nossa direção andava como uma pessoa, ou seja, em pé. Mas bastou a sua aproximação para notarmos que aquilo, além de possuir olhos vermelhos, também possuía o semblante de um cachorro. Todos nós ficamos eufóricos. Alguns não conseguiam nem se mexer de medo. Tão logo a criatura se aproximou, também notamos que não se tratava de uma pessoa, mas sim de um lobisomem. A nossa reação na hora não foi correr. A gente começou a jogar pedras na direção daquele ser. Um de nossos amigos tinha por costume carregar um estilingue em seu pescoço. E seus bolsos durante aquela noite estavam cheios de bolinha de gude. Depois de muitas tentativas, ele conseguiu acertar a criatura, que no mesmo momento correu novamente para dentro da mata. Após esse momento, todos corremos, cada um para sua casa. Até hoje a gente comenta sobre isso. Eu ainda moro na mesma casa e também bem próximo da onde tudo isso aconteceu. Nunca mais soubemos de novos avistamentos desta criatura. Júnior, devido sempre estar acompanhando o seu canal e ouvindo muitos relatos que estão relacionados a esta criatura, acredito que o que vimos durante aquela noite era sim um famigerado lobisomem.
Boa noite, Júnior. Eu me chamo Eliabe Oliveira. Confesso a você que esta é a primeira vez que estarei contando sobre esta situação e também tendo a chance de ouvir meu relato em um canal desta plataforma. Foram muitos anos guardando este segredo. Quem acabou me ouvindo acabou tirando sarro de tudo que ouviu. Muitas pessoas também acabaram usando meu nome para fazer chacotas. E por fim eu acabei saindo por mentiroso. Espero que muitas das pessoas que o seguem entendam que não estou mentindo sobre este acontecimento. E também que tudo que estarão ouvindo, mesmo depois de muito tempo, ainda perturba minhas noites de sono. Pois bem, vamos lá. Ainda tenho lembranças daquela noite fria do mês de agosto, pois foi neste mês que minha vida mudou para sempre. Eu estava em Baú, uma cidadezinha pacata com cerca de 14 mil habitantes. Esta cidade fica localizada no interior do Paraná, onde o som dos grilos é o que mais se ouve à noite. Lembro-me que durante aquela fatídica noite, o céu estava limpo e a lua parecia iluminar a cidade com um brilho inquietante. Eu tinha viajado para esta cidade para visitar alguns parentes e acabei ficando na casa de uma amiga que tinha uma pequena propriedade nos arredores da cidade. Lembro-me que tão logo eu cheguei em sua casa, não demorou muito para que a tarde desse lugar a uma noite muito tranquila. Mas conforme as horas foram se passando, lembro-me que uma sensação estranha passou a pairar por todos os cantos daquela casa. O ar parecia gélido e o vento sussurrava em meio às árvores. Algo muito estranho passou a acontecer. Por mais incrível que pareça, todos os cachorros da região pareciam ter combinado de uivarem ao mesmo tempo. Para mim, eu acreditava que aquela situação poderia ser completamente comum naquela região, ainda mais sendo tão próximo a grandes áreas rurais. Então, quando o relógio bateu meia-noite, eu acabei resolvendo dar uma caminhada para espairecer a minha cabeça. Saí pela porta dos fundos da casa e segui por um caminho de chão batido. Este caminho me levaria a um pequeno bosque que ficava aos arredores de toda aquela propriedade. No momento em que eu caminhava, acabei ficando intrigado. Havia algo sinistro na maneira como a lua projetava sombras alongadas e também distorcidas no chão. Enquanto caminhava, percebi que os uivos dos cães também haviam cessados e acabaram sendo substituídos por um silêncio opressivo. Toda aquela atmosfera que se formou ao meu redor me fez sentir como se minhas pernas começassem a tremer. E mesmo sentindo esta sensação estranha, forcei-me a continuar. Foi então que, poucos metros à minha frente, um som bastante agudo cortou o silêncio da noite. Um grito de pavor que parecia rasgar o véu da noite me fez parar abruptamente. A partir de então, uma sensação de frio intenso tomou conta de mim. A sensação que meus instintos me passavam era como se uma presença ameaçadora estivesse se aproximando. E mesmo estando com medo, então decidi voltar. Mesmo refazendo todo aquele caminho rapidamente, eu tinha a plena certeza que eu estava sendo seguido. E isso acabou fazendo eu acelerar ainda mais os meus passos. Foi quando eu acabei vendo algo que eu nunca mais esqueci. Por entre o breu daquela noite que se projetava em meio às árvores, eu notei os olhos de uma criatura que pareciam brilhar em um tom avermelhado.
Meu coração disparou. O ser era uma figura enorme. Também era coberto de pelos que saíam de sua cabeça e encobriam boa parte de seu corpo. Seus braços eram longos e suas mãos pareciam conter grandes garras afiadas. Tão logo firmei os meus olhos na direção daquela criatura, também consegui notar que sua arcada dentária parecia se projetar para fora de sua boca, deixando exposto seus grandes dentes afiados. Sem sombra de dúvidas, o ser que se encontrava a poucos metros de mim era um lobisomem, e ele estava ali, observando-me com um olhar predatório. Até tentei correr, mas minhas pernas pareciam de chumbo. Não demorou muito para que eu passasse a ouvir o som de passos pesados atrás de mim, e também o esturro daquela criatura que ecoava pela floresta. Seus gritos pareciam me avisar que aquele ser estava cada vez mais próximo de mim. Sem conseguir mais suportar, me lancei em direção à casa, quase tropeçando nas minhas próprias pernas. Quando finalmente adentrei a casa e tranquei a porta, senti como se fosse um alívio temporário me tomando. No entanto, o terror ainda não havia terminado. Durante todo aquele resto de noite, o lobisomem rondou a casa. Eu conseguia ouvir a sua respiração pesada e também o som de garras arranhando a madeira das paredes. A cada som, meu coração parecia bater mais forte e o medo se tornava quase palpável. Pela manhã, quando finalmente o silêncio tomou conta novamente, saí para verificar os danos. O bosque estava em total desordem e muitas marcas profundas haviam sido deixadas nas árvores. Marcas estas que pareciam propositais, somente para me mostrar o que aquilo poderia fazer comigo. Naquela manhã a cidade estava diferente. Os moradores falavam de ataques recentes em áreas vizinhas, e o pânico parecia haver se espalhando em meio à população daquele lugar. Eu nunca soube ao certo o que aconteceu com aquele ser monstruoso. Apenas sei que desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. E sempre que a lua cheia se coloca alta no céu, as lembranças daquela noite acabam vindo à tona novamente. Um arrepio percorre minha espinha, lembrando-me da noite em que enfrentei o horror em Embaú. Cordiais uivos a todos. Boa noite.